1. A relação intertextual com a Septuaginta e 2. O contexto dos relatos. 1. A relação intertextual com a Septuaginta. Vejamos João 8,58. Diz assim na Almeida Atualizada: Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. É interessante notar que algumas traduções até mesmo colocam eu sou com letras maiúsculas, adulterando as escrituras, levando desinformados a pensar que Jesus é o mesmo Deus de Êxodo 3,14 e que este seria um título. Veja como a Septuaginta grega verte Êxodo 3,14 e perceba que não existe absolutamente nenhuma relação com João 8,58. Êxodo 3,14 na Septuaginta grega diz ali, o ser. A tradução ali para o ser. Veja agora as palavras de Jesus em João 8,58. Não tem nenhuma relação uma com a outra. O ser em Êxodo 3,14 e eu sou em João 8,58. Gente do céu, isso aqui não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Se o apóstolo João tivesse tensionado fazer uma relação entre João 8,58 e Êxodo 3,14, porque cargas d'água, ele não citou as palavras exatas da Septuaginta. Não há relação intertextual nenhuma entre essas duas passagens. Agora veja o ponto 2, o contexto dos relatos. Então, João 8, 56 a 58, diz assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu-o e alegrou-se, disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens nem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Qual foi a pergunta feita para Jesus? Ninguém perguntou a identidade de Cristo, mas a idade de Cristo. Quando te perguntam a tua idade, o que tu respondes? A tua idade. Jesus estava falando da idade dele, não da sua identidade. Mas quando Jeová falou, eu sou o ser, ou eu mostrarei ser, o que quer que Jeová tenha dito não importa. Jeová não estava falando de sua idade ou eternidade em Êxodo 3,14. O assunto entre esses dois textos é totalmente desconexo. Não há nenhuma conexão entre essas passagens, pelo amor de Deus. Então veja só, as palavras da Septuaginta grega em Êxodo 3,14 não têm ligação nenhuma. E ainda por cima, os contextos são absolutamente desconexos. Veja o seguinte, a versão siríaca sinaítica, também conhecida como o palimpsesto sinaítico, é um manuscrito do final do século IV, século V, final do século IV, composto de 358 páginas, que possui os 4 evangelhos. Esse palimpsesto é a cópia mais antiga dos evangelhos para o siríaco. Veja como essa tradução verteu João 8,58, conforme a tradução para o inglês deixou claro. A tradução para o inglês dos 4 evangelhos, siríaco do palimpsesto sinaítico. Agnes Smith Lewis traduziu para o inglês. Veja só. Dá uma olhada aqui. Vou aproximar para vocês verem. Veja só. Before Abraham was, I have been. Significa, antes que Abraão era, eu tenho sido. Tenho sido. Não eu sou. 4º século. Cópia, tradução para o inglês do palimpsesto sinaítico. 4º século. Uma das cópias mais antigas que se tem da Bíblia. Eu tenho sido. Não eu sou. Veja como a Bíblia Viva, uma tradução moderna agora, traduz para o português, do inglês também para o português, esse texto. Diz aqui, ó, Bíblia Viva, edição para todos. Veja a contracapa, publicado pela Associação Religiosa Editora Mundo Cristão. Tradução moderna, existe na internet, de graça, se você quiser. João 8,58. Eu até tirei um print para ninguém duvidar. Tá aqui, ó, João 8,58 na Bíblia Viva. A pura verdade é que eu já existia antes de Abraão nascer.